Salve pessoal, Vitor falando aqui mais uma vez, bem-vindos ao Mundo Mangás. Hoje vim trazer para vocês a review de Orb sobre os movimentos da Terra. Esse mangá que a editora Panini lançou esse mês passado, né? Ou esse mês, não me lembro. Mas quero agradecer a Panini e a Camila por ter enviado esse mangá. E quero falar um pouquinho sobre a história, que essa história é muito diferente do que a gente está acostumado, tá? Mas antes de começar, eu peço para vocês se inscreverem no canal, compartilharem o vídeo e seguirem a gente nas redes sociais. Links estão na descrição. Também vire membro, tem Yusuke R$5, Toguro 15, Botan 40, escolha a sua opção e apoie o canal. Sorteios todo final de mês, grupos no WhatsApp e tudo mais. Links, Panini, Amazon, Mundos Infinitos na descrição. Se forem comprar, utilizem os links do canal. Amanhã vou abrir uma live, umas 7h30, 8 horas da noite, pra gente poder ver as promoções da Amazon. Então vai ser bem legal fazer essa live que vocês pediram, então vou fazer essa live. E também, link do Instagram do canal na descrição, também, e o Pix do canal na descrição, tá bom? Mas vamos lá, tá? Orb sobre o movimento da Terra. Esse mangá, ele se passa na Europa medieval. Sim. Na Europa medieval, a igreja era muito forte, era a igreja que comandava praticamente países, né? E existiam os hereges. Hereges são pessoas que não acreditavam na palavra de Deus, não acreditavam nos ensinamentos dele. E a igreja punia severamente os hereges, tá? E quando eu falo severamente, era tortura, era fogueira, era um negócio horrível, tá? E nesse primeiro volume, a gente vai conhecer o Rafal, que é essa criança, que ele na escola, ele tenta agir com a maior racionalidade possível, ele tenta mostrar, tá, que, nossa, que Deus, ele é o onipotente, onipresente, que Deus é que comanda tudo, tá, a famosa teologia. Só que no fundo, ele tem curiosidade com o céu, ele tem curiosidade com as estrelas, só que quem pesquisa isso, quem faz astrologia, ele, obviamente, ele é caçado pela igreja, tá? E nesse mangá a gente vai ver muito sobre isso, tá? Que a gente vai conhecer um prisioneiro, tá? Um prisioneiro que ele vai se relacionar um pouco, que ele foi preso a primeira vez, foi torturado e tudo, porque ele achava, ele tinha uma opinião diferente da igreja sobre a Terra, porque nessa época, para a igreja, né, para as pessoas, a Terra era o centro do universo. Então, a Terra ela ficava no centro do universo e o restante das coisas orbitavam por ela, porque Deus fez a Terra e a Terra é perfeita, né? Mas, obviamente, a gente sabe que não é isso, né? E ele ficou muito curioso, ele quis pesquisar tudo, ele quis saber sobre a translação, porque esse rapaz falou que a Terra faz um movimento de translação, que ela se movimenta ao redor do Sol e tudo mais, né? E aí começa o mangá, né? Eu, particularmente, gostei bastante dessa história. É uma história muito diferente. Como eu já disse pra vocês, eu procuro histórias diferentes. Orb é uma história muito legal, é para maiores de 16 anos. Eu fiz um vídeo de detalhes mostrando como que tá a edição, então vou deixar um encarte aqui pra vocês poderem ver depois, tá? Tá aqui. É um mangá diferente que vem até com informações sobre a Terra aqui na parte de trás do mangá. E, gente, eu gostei bastante. Eu sou uma pessoa muito cética com a igreja. Eu confesso pra vocês, eu não sou praticante de ir pra igreja, não sou praticante de nenhuma religião, porque eu particularmente eu tenho a minha opinião sobre todas essas coisas e eu prefiro não comentar muito e prefiro também não frequentar esses lugares, porque eu não concordo com várias coisas que acontecem dentro desse. E muito também eu não concordo com os últimos anos aqui no Brasil, esse negócio de misturar política com religião. Eu acho isso aí um lixo. Tá, eu acho um lixo isso, mas não vou falar sobre isso. E nesse mangá a gente vai ver essa época medieval na Europa, que a igreja simplesmente matava as pessoas que pensavam diferente. Era isso que a igreja fazia. Ela pegava a pessoa, torturava, arrancava dedo, arrancava unha, arrancava o caramba 4 na primeira vez e prendia ela. Se ela fosse solta e mais uma vez ela cometesse algum ato de herege, ela era morta na fogueira. Então era algo muito, muito, muito cruel, era muito rígido nessa época. E eu acho isso um absurdo completo. Só que naquela época as pessoas não tinham o tanto de conhecimento que a gente tem, as pessoas não tinham os equipamentos que a gente tem, então obviamente elas iam acreditar em tudo que a igreja falava. E nesse mangá vai mostrar como que era isso. Vai mostrar que astrólogos, né, astrólogos que falam, né, as pessoas que pesquisam os céus, pesquisam as estrelas, pesquisam o mundo, o planeta, eram perseguidos, porque simplesmente pensavam diferente, porque eles pensavam fora da caixa na época. E nesse mangá a gente vai ver muito disso, tá?
Esse primeiro volume conta a história dele, tá aqui ele, na escolinha. E, pelo jeito, vai ser cada volume um personagem diferente, tá? Mas aí vocês vão ver porque no final da história, obviamente eu não vou falar pra vocês, tá? Mas você vê a agonia do menino, que ele era um menino prodígio, ele era uma criança, só que ele já ia sair da escola dele pela faculdade, paz da teologia, só que no fundo, ele não queria estudar teologia, ele queria estudar astronomia, ele queria estudar os planetas, as estrelas, só que obviamente tinha muito preconceito nessa época, né? Os traços desse mangá são traços simples, não tem, sabe, aqueles traços lindos, não sei o que, mas são traços decentes, eu achei muito decente. O jeito que eles explicam sobre os problemas, o jeito que eles explicam os pensamentos desses personagens, tá? Mostram também, tem uma pessoa que trabalha para a igreja, que é a pessoa que pega os hereges, que tortura. Você vê ele andando no mangá inteiro, ele sanguenta. Nossa, é horrível, é horrível. E esse mangá, como eu disse, é para maiores de 16 anos, porque contém violência, contém tortura no mangá. Vai mostrar algumas partes de tortura, de pessoas sendo torturadas, mostrando objetos, explicando o que eles fazem, tá? Esse mangá, a preço de capa, ele custa R$ 39,90. O papel dele é off-white e a capa dele é cartão, como eu já mostrei, com orelhas, tá bom? Ele é completo em 8 volumes e realmente esse primeiro volume eu gostei muito. É um mangá muito diferente do que a gente lê, mais um mangá diferente que a Panini traz, mais um mangá diferente que a Panini está arriscando trazer para o Brasil, e eu acho isso muito legal, que é sair um pouco da casinha de shonen, de mangás que são muito parecidos. Então quando chega um mangá desse tipo, um mangá diferente desse, eu acho muito bom. E querendo ou não, que mostra um pouco da história do mundo, né? Porque realmente aconteceu isso na Europa. Realmente as igrejas, elas que comandavam, elas que falavam o que acontecia no mundo, o que elas falavam eram lei, e as pessoas que tentavam mostrar que é algo diferente, elas eram torturadas, mortas em fogueira, eram bruxas, por exemplo. Então é uma fase da Terra, a fase medieval é uma fase para se esquecer que, era muita ignorância. E a igreja era cruel, muito cruel com os hereges, né, que não acreditavam no que a palavra falava, não acreditavam no que os religiosos falavam 100%, né? Então, esse mangá mostra isso. É um mangá muito bom. Recomendo muito vocês pegarem esse primeiro volume. Tem um problema de transparência, só que isso não atrapalha tanto a leitura, ok? Mas é um mangá muito bom, que vai mostrar pra vocês como que era a Europa medieval. E aí no final do mangá você vai entender como que vai funcionar esse volume por volume, que eu achei isso bem interessante. O final do primeiro volume eu achei interessante, que já deu pra ver como que vai ser cada volume, né? Então, comprem Orbe sobre os movimentos da Terra, que eu garanto pra vocês que vocês vão gostar, tá bom? Mais uma reviewzinha aqui desse estilo mais simples, pra gente poder conversar como amigos, pra saber o que eu acho ou não do mangá e se vocês devem ou não comprar. Obviamente eu dou minha opinião, aí fica com vocês se vocês querem pegar ou não. Lembrando que é um mangá diferente, é um mangá com um tema diferente, é um seinen, se você for ver. O pessoal tá pedindo tanto seinen aqui no Brasil, esse aqui pode ser considerado um seinen também, tá? É um mangá para maiores de 16 anos. Gente, se minha voz estiver falando, desculpa, porque acabei de fazer a live, tá? De domingo. Mas é um mangá muito bom, 8 voluminhos, da Shugakukan, que é a editora do Japão. Então, peguem que eu garanto para vocês que vocês vão gostar, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Lembrando que hoje, acho que já deve estar acontecendo, tá? Se você estiver vendo esse vídeo 7 e pouco, já deve estar em live, que eu vou mostrar pra vocês as ofertas. Vamos conversar um pouquinho sobre as ofertas da Amazon, tá bom? Mas é isso, eu agradeço bastante vocês, pessoal. Valeu e